Bom, interessante. Essa é uma pergunta que eu vi aqui que eu achei interessante, assim, até eu tenho mais dúvidas, assim, questão de imóveis, assim, no Japão. Então, acho que tanto imóveis, assim, acho que é uma área, assim, que eu posso até conhecer algumas coisas, assim, tal, mas é umas coisas, assim, que algumas coisas, assim, eu posso pesquisar, me por conta, assim, mas porque na parte que eu faço também, né? Além de criar conteúdos na internet também, eu mexo bastante nessa parte de investimentos e investimentos também e acabo vendo também alguma parte do setor imobiliário, na parte do mercado imobiliário, né? Só que eu queria saber de você, para que trabalha com essa área assim e já tem profundidade assim num ramo específico de imóveis assim, imobiliários, que porque eu tipo vejo meio que algumas coisas assim, mas como indicativas assim na questão de economia e como que isso pode influenciar nos investimentos e na educação financeira, né? Aí eu queria saber, tipo, o que que ninguém te conta, o que ninguém conta assim quando a questão é sobre mercado imobiliário no Japão. Cara, o mercado imobiliário no Japão é um mercado que está crescendo muito, né? E hoje em dia bastante estrangeiro assim que tá procurando a gente, quer comprar imóvel, né? E isso aí a gente explica, né? Qual que é o benefício que tem um imóvel, né? Você comprar um imóvel. Você sai do aluguel, aluguel é um dinheiro que não tem volta, né? Isso. E é um dinheiro jogado fora, né? É um Isso. dinheiro que não. Se essa pessoa, tipo, realmente for querer ficar em um lugar mesmo por um bom tempo Por um assim, bom tempo. é melhor realmente comprar um imóvel mesmo, melhor fazer um financiamento mesmo, apesar de ter uns juros, coisa do tipo, realmente a acessibilidade de você conseguir um imóvel vai ser maior no caso. Que nem que você compra um imóvel, de repente passa uns 10 anos, você decide, pô, não quero mais ir embora, não quero mais ficar aqui no Japão, quero ir embora. Você consegue vender esse imóvel, você consegue ainda voltar um dinheiro, né? Sei. Porque né, um imóvel é um investimento que não vai cair, né? É isso. Vai sempre valorizar, né, o imóvel, né? É que ao longo do tempo também o imóvel ele valoriza também pelo que está ao redor também É ao dele redor, também. Então, exatamente. Às vezes o terreno valoriza mais que o imóvel, né? sim, Depende da região que você mora, às vezes o terreno é mais caro que o imóvel, né? é isso, porque a gente pode ver uma parte interessante é que grande parte das coisas, sim, por exemplo, cidades grandes assim, elas subiram em um patamar que às vezes não dá nem para subir mais, por exemplo. E quando esses lugares assim um pouco mais afastados ou lugares afastados, mas não são considerados cidades grandes perto dessas cidades assim bem maiores assim do que ela, acaba tendo um êxodo em alguma parte da capital, assim, de excesso de pessoas, assim, no geral, excesso de coisas, assim, em geral, sobre dentro de uma capital grande, uma cidade grande, acaba tendo essa influência também de ter um processo de sair da cidade grande para ir numa cidade menor. Então, em consequência disso também, a parte econômica também acaba crescendo Crescendo bastante, bastante. acaba surgindo um mercadinho, acaba surgindo também um shopping, acaba surgindo também alguns trabalhos também de serviços também acaba surgindo naquela área Uhum. e franquias que começam a surgir dentro desse lugar e tendo, acredito que tendo também, acredito não, e tendo um imóvel nesses lugares assim, ao longo do tempo mesmo, o tempo é algo assim que não dá para lutar contra, o tempo vai passar de qualquer jeito, então você adquirindo alguma coisa mesmo, ou ir adquirindo um imóvel e até um terreno nesses lugares, vai crescer ao longo Vai do tempo. crescendo, exato. Que nem hoje na cidadezinha tem bastante casa velha hoje, né? Às vezes as pessoas idosas que moravam na casa já faleceram. E é um terreno grande, né? Antigamente as casas eram um terreno grande. Hoje, quando fica abandonado esses terrenos, os filhos já mudaram para outro lugar e vende esses terrenos, quem acaba comprando é as construtoras, né? Porque o que eles Sim, fazem? Eles demolam esse terreno e em cima desse terreno eles constroem dois, três casas é isso. e acaba investindo um local e ganhando bastante, né? Então hoje as construtoras estão crescendo muito, né? Agora que você falou algo interessante também, é que você falou que antes os imóveis eram mais antigos, porém eram os imóveis maiores. Aí você falou na parte da que a construtora ela demole, né, esses imóveis, só que cria dois ou três imóveis a mais nesse mesma área. E acho que é super curioso, muito interessante essa parte quando você falou isso, em que mostra que antes assim na parte também da sociedade assim não só no Japão, mas no mundo todo, era aquela situação de que tinha uma família bem grande, assim, um único imóvel. Você tinha os nossos pais, nossos avós, assim, eram tataravós, bisavós, que tinham famílias, assim, grandes, assim, de, tipo, ter, sei lá, de 3 a 9 filhos, por exemplo, Exato. e
precisava de um imóvel maior, assim. Aí Exatamente. agora, nesse momento, agora que você falou de, demole, assim, pra deixar 2 e 3 imóveis, assim, nessa mesma área, assim, por metros quadrados, é interessante porque mostra também que como que também as coisas evoluem, as coisas também acabam demolindo as coisas antigas para realmente ter algo novo e para se enquadrar em algo novo também, chegou num momento, assim, que até a parte de família também, nesse sentido, também diminuiu bastante, diminui nessa parte também. O número de pessoas, assim, que moram numa casa, hoje em Hoje dia, aqui no Japão, o governo tá tentando incentivar, né, a família a ter filhos, essas coisas, né? E na hora do financiamento, às vezes a gente consegue passar para a família, que o governo dá ajuda também para comprar casa. E isso é depende muito da interessante. região, né? Tem época também, né, que o governo incentiva, né? Aí vai de acordo com a prefeitura, tá fazendo esse benefício para a família, né? E a Entendi. gente repassa para o cliente quando tá sabendo de alguma coisa assim, a gente repassa para a família ó, que o governo tá repassando, né? Só que aí depois de que finalizar a compra da casa, ainda vai um tempo para eles receberem, né? Mas a ajuda sempre vem, né? E é Sim. de bom tamanho, né? Para as famílias que tá começando, né? Existe alguma. Tem uma parte assim que eu vi por cima, assim, na parte da internet, assim, só que eu esqueci os termos, assim, como que se fala, né? Em que parece que tem aquela situação de que tem gente, por exemplo, que vai, às vezes comete um erro, por exemplo, de comprar um imóvel, não no sentido de que não compra imóvel um erro, assim, mas dá algumas coisas, assim, alguns contratos, algumas partes, assim, de papéis que assina tal, acaba tendo aquela situação em que eu não sei se é verdade, tal, mas você pode confirmar isso, por isso que é bom, assim, ter um especialista aqui do lado, assim, nessa situação, em que existe uma parte de um contrato, assim, que mostra que o imóvel é seu, mas o terreno não é seu, coisa do tipo, ou não, nessa parte? Não, tem esses casos sim, mas esses casos dependendo o banco não financia, né? Ah, não financia. Não financia. No contrato mesmo fala que o imóvel é seu e o terreno é seu, né? Ah, tá, Já entendi. no contrato, na leitura do contrato, a gente explica tudo. O tamanho do terreno, que se a área tem perigo, alguma coisa de tsunami, essas coisas. Ah, Tudo entendi. isso a gente explica no contrato, né? Uhum. A gente fala todos os detalhes da casa, da construção, tudo se a casa é fossa ou é esgoto, todo esse processo assim tudo que fala engloba a casa assim, no documento, no contrato é falado para o cliente. Então, Entendi. um contrato hoje no banco, se você comprar uma casa e for assinar no banco assim ou na construtora, ele demora umas 2 horas, 3 horas dependendo, né? Porque como é a leitura do contrato, Ah, tem razão. os pessoas que lê o contrato chama Takenshi, né? E essa pessoa lê de cabo a rabo o contrato, né? Então quando a gente fala para o cliente que tem contrato, alguma coisa, a gente fala para ele vir com calma porque é um dia que vai ser demorado, né? Vai ser demorado e também uma decisão que vai mudar toda a vida dele Sim, no geral. E agora eu achei interessante essa parte que você falou, que você enfatizou que quando a pessoa vai adquirir um imóvel, não é só o imóvel em si que está adquirindo também, é o próprio terreno assim que tem, está exato. adquirindo. Bom que isso é interessante também e tal, porque eu já vi algumas postagens assim falando assim, tipo, o imóvel é seu, mas no geral o terreno não é seu. Então algumas coisas assim, do terreno você não pode modificar ou acaba meio que se não Cê- tiver casa, você não vai ter o terreno. Isso eu Isso achei. aí é como um contrato, né? Tipo, você compra a casa, mas o terreno é alugado. Ah, nossa. Aí é um contrato que você faz e depois que acaba o contrato, não sei como que funciona. É que não, essas coisas, essas partes a gente não mexe, né? Que Ah, é muito perigoso, né? sim, essa parte é realmente perigoso mesmo. E achei interessante essa parte aí que você falou do O que eu grupo escutei Kahoot. falar é que o pessoal que faz. Os japoneses fazem bastante isso, né? Entendi. Entendeu? Quem não quer pagar aluguel, eles fazem as contas doidas dele e fazem esses. Realmente, eu acho meio doideira às vezes você adquirir um imóvel e falar e ver que o terreno assim não é seu. Na minha cabeça às vezes não entra muito É isso estranho, assim. né? É muito estranho, porque a gente tem aquele costume de quando a gente compra um imóvel assim, a gente pensa que o terreno é seu, então depois que não você tem um imóvel assim, o terreno assim, você pode, sei lá, construir, demolir ele, qualquer coisa, tentar criar alguma coisa do zero com instalações novas, assim, e tal, porque o terreno basicamente é seu e tal, e isso pode ser usado de geração em geração, né? Uma Uhum. carta e um trunfo a mais, assim, pra sucessão da sua própria família, assim, mas no geral, assim, você fala assim, o imóvel é seu, mas o terreno é seu, tipo, eu acho isso é algo que não entra muito na minha cabeça, mas ok, é algo cultural, algo assim, do Cultural, né? Japão mesmo, então é algo assim que vou respeitar no caso.
Mas aí, essa parte assim, eu tô pensando aqui então, sobre essa parte sobre o terreno, assim, não é seu, coisa do tipo. Então, no caso, assim, o grupo Kawauchi, né? Então, quando vem falar sobre esse contratão, basicamente, vocês só trabalham com essa parte de terreno e imóvel é da própria pessoa, então, no caso. É exato. Quando a gente vende tudo, né? Terreno e a casa, a gente fala, né? Ah, interessante. Então, qualquer coisa aí, se quiserem pegar um imóvel aí, vocês estão cientes de que Porque, o imóvel e o terreno já são seu, tá? porque se tiver alguma coisa irregular, terreno ou a casa, o banco verifica tudo isso. Se o banco às vezes reprova a casa, fala, não, essa casa tá assim e tal, não tá certo. Aí eles reprova e fala pro cliente, não, tem que ser outra casa. Aí a gente corre atrás de outra casa. Nossa, essa parte eu não sabia disso não. Bem interessante aí. Que nem se pegar uma casa antiga, vamos dizer, casa usada, né? Sim. Você vai querer financiar. Então, na hora que o banco, você deu entrada tal, o banco vai ver a casa, a situação, ele vai pedir um documento que fala da estrutura da casa, tal, essas coisas. Se tiver alguma coisa irregular, a casa, tipo, que nem os terremotos que acontecem, pode deixar a casa torta. Ah, faz Isso pode ser que o banco reprove, né? Porque para eles ver como perigo a casa cair e o cliente não querer mais pagar, né? Ah, agora. Acho que agora que você falou sobre. Agora que eu tive essas dúvidas sobre o terreno e imóveis separados assim, agora que eu tô vendo assim sobre a visão de desastres naturais e sobre essas coisas do tipo, mostra que algumas coisas realmente, essa parte do Japão, acho que faz sentido mesmo. Pô. Acho que eu tinha essa dúvida antes, assim, vi que não fazia sentido, mas hoje agora eu tô nessa conversa assim, eu acabei mudando de ideia mesmo. Vai comprar uma casa então? Ah, Deus dirá, mas vamos ver como é que vão essas coisas assim. E sobre a questão de